Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, graça e paz, meu amado irmão, meu irmão em Cristo e meu irmão do dia a dia também, esse que ainda não se encontra em Cristo porque ainda não entende, ainda não compreendeu que Cristo é a realização de tudo e a plenitude de tudo. E a você especificamente eu deixo só a seguinte, vamos dizer assim, o seguinte pedido ao Senhor. Senhor, que ainda não seja hoje o fechar dos olhos desse jovem varão, dessa jovem varoa, ele ainda estando distante de Ti, mas que hoje ainda ele tenha, vamos dizer assim, o interesse de começar uma vida nova, tá certo? Esse devocional tem por esse propósito, te trazer para a casa de teu pai, né? Não sou eu que vou te levar, não. É o próprio pai por meio do filho dele, tá bom? Por meio do filho dele e por meio do Espírito Santo, que é o representante fiel dele aqui conosco, junto aqui, nesse sentido, para nos instruir, nos dar entendimento, e fazer com que a gente desperte a buscar Cristo. Que assim seja, meu irmão. Espero que o quanto antes isso aconteça. Hoje, dia 2 de novembro de 2024, vamos continuar as nossas celebrações, as nossas, vamos dizer assim, meditações e reflexões da palavra de Deus, do amor de Deus. E continuaremos, é claro, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Capítulo 28, que é um dos capítulos mais tensos. Existem alguns capítulos tensos da Bíblia, esse aqui com certeza é um que desperta bastante discussões, né? Discussões. A palavra de Deus diz que Deus não é um Deus de, vamos dizer assim, de discussões, de entendimento, de rivalidade, essas coisas. Não, Deus é um Deus de compreensão, de entendimentos direto, de facilidade, de aproximação, né? Mas essa passagem aqui, ela quando se estuda, principalmente aqueles que, eu não sei se vêm pelo lado espiritual especificamente, ou vêm pelo lado de muito estudo, de muita capacidade, de muita inteligência, entram nos embates teológicos intensos. Capítulo 28 de 1 Samuel, o versículo 5 nos traz a seguinte informação. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Temos aqui que o poderoso, e eu posso até dizer assim, até maluco Saul, né? Poderoso pelo aspecto de ser rei, né? Vamos dizer assim, Saul está temeroso. E o que faz Saul temer é a formação, a reunião, o ajuntamento de pessoas denominada Exército dos Filisteus, comandada pelo seu rei Aquis, real inimigo de Israel. E o primeiro aspecto que eu te levo aqui a você refletir nessa situação é: você tem a capacidade hoje de identificar quem são teus inimigos, quem são aqueles que se levantam contra ti, quem são aqueles que fazem com que o teu coração dispare de aflição, de angústia, de ansiedade? Você tem condições de dizer se na tua casa, as pessoas da tua casa, você as vê como inimigo, a tua mulher te afronta, o teu marido te maltrata, o teu pai te humilha, os teus filhos te desrespeitam? Qual é a situação? É no teu trabalho que o teu empregador te despreza, te trata como um escravo? São teus amigos de trabalho ou teus falsos amigos que se revestem
de uma expressão conceitual tão magnífica que é a amizade, mas simplesmente eles falam mal de ti, tramam pelas tuas costas, nem sempre é fácil a gente identificar quem são os inimigos. Mas neste caso, Saul tem por certo que os filisteus são inimigos. E, biblicamente, nós temos diversos relatos, diversas batalhas, diversos confrontos entre eles. Então, rapidamente, ele vira aquele exército do inimigo e simplesmente entra em desespero, entra em medo a ponto de seu corpo praticamente despertar uma ansiedade, despertar uma inquietação anormal, como a gente normalmente faz na nossa vida. E o mais interessante, para contextualizar um pouquinho aqui, nós temos, já vindo lá de trás, já desde o nosso devocional de ontem, que o rei Aquis agora contava em tese com um aliado muito interessante, um aliado que para Saul era também temível, porque esse aliado, que é o nosso nobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, além de representar um valoroso combatente com seus homens, uma oposição de exército de força, ele representa um risco ao próprio reinado de Saul, já que Davi, aos olhos de Saul, e na verdade pela certeza de Deus, né, é o novo rei de Israel. Só precisa ser, vamos dizer assim, assumir o seu trono. Então o coração de Saul se estremece. E para piorar a situação, o relato bíblico desse capítulo traz que o nosso profeta Samuel já estava morto. Porque antes, apesar que Samuel, acho que ali desde meados ali do capítulo 13, ou desde aquele momento em que Samuel deixa de cumprir, ou seja, no combate com os filisteus, ali, eram os filisteus, ali naquele combate, que ele deixa de exterminar o povo, os amalequitas, não os filisteus não, contra os amalequitas, ele deixa de exterminar, ele aprisiona o rei Agag e pega alguns despojos ali contra a vontade de Deus, e aí, por fim, ele tentando reter Samuel, ele rasga a capa de Samuel, demonstrando que há uma separação agora, que foi rasgado o reino, que Deus rasgou o reino, ou seja, que Saul não permaneceria como rei, e ali Samuel se afasta completamente, logo em seguida, da presença do rei, se não tiveram mais relacionamento, mas Samuel ainda existia, ainda havia uma esperança para Saul. E agora ele, sem o seu aliado Davi, sem o seu profeta, o homem que o ligava a Deus, Samuel, e os demais profetas que a gente vê ali no relato da história de Davi, já estavam caminhando com Davi, Saul vai se tornando cada hora mais solitário, cada hora mais sozinho, cada hora mais fraco, ou seja, vai se tornando um rei em queda. E essas condições, elas levam o ser humano a um nível de desespero, a um nível de sofrimento, a um nível de fragilidade, que faz com que a gente certamente tome decisões precipitadas. E aqui Saul toma decisões precipitadas. Qual a decisão mais precipitada que ele diz? É quando ele diz o seguinte, lá no versículo 7 desse mesmo capítulo. Então disse Saul aos seus criados, buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Ou seja, claramente, Saul se perde. Saul recorre à necromancia, recorre à feitiçaria, recorre a bruxarias, que, diga-se de passagem, são coisas malignas e que certamente há seus aspectos, a sua, vamos dizer assim, ação no mundo espiritual. Mas Saul
tem os mandamentos. Saul conhece a palavra de Deus. Saul conhece Levítico, conhece outros versículos e, inclusive, ele próprio havia praticamente expulsado esse tipo de gente das suas terras. E para ele buscar, se você vai no mapa e procurar no mapa, você vai ver como se, por exemplo, a cidade de Gilboa está bem aqui e a cidade de Endor está aqui em cima. Para que ele chegasse a essa feiticeira, ele teria que atravessar, e no meio dessa travessia, nada mais, nada menos, ele teria que passar pelo exército filisteu que estava no meio. Ou seja, ele está tão desesperado, ele se sente tão angustiado que ele coloca-se em precipício. Ele se descaracteriza, ele veste roupas, vamos dizer assim, que pudesse não identificá-lo e sai a buscar. Não vamos tratar aqui no nosso devocional sobre se o espírito que a feiticeira, a bruxa, a necromante traz era ou não de Samuel, mas deixo aqui registrado que no meu entendimento, dentro daquilo que eu recebo da palavra do Senhor, e principalmente dentro daquilo que eu creio, que eu vejo, vamos dizer assim, que é a soberania de Deus, Deus manifesta o espírito de Samuel ali. Deus manifesta o espírito de Samuel durante todo o relato bíblico, que é o que a gente vê. Mas essa é uma questão à parte, que não deve ser o objeto do nosso trabalho aqui. O objeto é que, às vezes, você se vê em desespero, que você acaba se precipitando, e Saul se precipita. E isso faz com que Saul se distancie mais e mais e mais, e a sua queda se torne cada hora mais real. Para não alongar o nosso devocional, fica com isso na sua mente. Cuidado, quando os teus inimigos se estabelecerem diante de ti, quando as coisas começam a ficar ruins, você tem que parar para refletir e ver o que está te conduzindo àquela situação. E a situação normalmente são nossas decisões precipitadas, é a nossa desobediência, é o nosso querer fazer ao nosso modo, é a gente não ter amor, não ter cuidado com as coisas de Deus, é a gente querer fazer as coisas do jeito que a gente imagina que está certo, como, por exemplo, Saul fez quando ele apresentou os sacrifícios lá, que foi o primeiro grande erro dele. E se você olhar, também ali havia um exército cercando ele. E rapidamente, situações semelhantes, ele se precipitou. Ele se precipitou lá. Ele se precipitou depois, quando ele agiu, de forma mesmo ele vencendo a batalha contra os amalequitas. E ele volta a se precipitar aqui. Ou seja, para Saul, ele olha como se ele não tivesse mais acesso a Deus, como se ele não tivesse mais um caminho, uma possibilidade de retornar ao Pai. E às vezes você se sente assim, mas eu te digo, eu te afirmo, ainda há tempo, enquanto você tiver fôlego de vida, há a possibilidade real de você se arrepender verdadeiramente e você voltar à casa do Pai, você suplicar de joelhos, você se render ao poder e à autoridade do Senhor Jesus em tua vida, e certamente tudo irá ser trabalhado de uma forma agora que as coisas que acontecerem, elas serão agora para a edificação da tua vida. Nós temos Saul aqui e temos Davi do lado oposto. Davi está sendo trabalhado, a gente está vendo diversas ações de Davi, e Davi sendo ações até completamente, vamos dizer assim, ao nosso julgamento, ações perversas, mentirosas, até malignas. Mas, diferentemente de Saul, Davi, que foi instituído rei, ele está sendo trabalhado para que efetivamente a expressão "o homem segundo o coração de Deus" tenha um significado vivo. Davi está no caminho de Deus e Saul está completamente distante dele. Toma cuidado também na tua vida, na tua casa e com aqueles que tu ama. O caminho é Deus, o caminho é Jesus Cristo. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que nesse sábado que seja abençoado e que teu coração e que tua vida
e que você completamente esteja à disposição de viver as coisas do Senhor. Graça e paz, Deus te cuide.